mas nós vamos nos aquecer com o calor humano, o calor do Espírito Santo. Eu te convido a se colocar de pé. Gostaria de cumprimentar também quem está lá de casa, nos assistindo pelo YouTube. Eu te convido a se colocar de pé, fazer aquele momento de comunhão, dar aquele abraço gostoso no irmão que está lá do outro lado, o que está do seu ladinho, o que está na outra fileira. Vamos dar aquele abraço gostoso, aquele momento que a gente não se viu durante a semana inteira, às vezes mais de 2 semanas, e hoje o irmão está aqui, aquele visitante. Se tiver alguém nos visitando, você que está aí pertinho, dê aquele abraço gostoso, dê as boas-vindas. E nós vamos entoar um cântico que ele fala das chuvas de bênção, que a gente tem experimentado só gotas, uma porção pequenininha daquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Mas o que nós queremos pedir nessa manhã, que o Senhor venha nos inundar com chuvas de bênçãos, de provisão, de misericórdia, que seja renovada nesta manhã sobre as nossas vidas, amém? Vamos louvar ao Senhor com esse cântico? Mais uma vez. Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém, amém. Podeis sentar, vamos ouvir os anúncios que nós temos nessa manhã. Pai do Senhor Jesus, amém? Podem sentar? Ok? Damos boas-vindas a todos os irmãos, amigos que se reúnem conosco nesta manhã. Cumprimentamos também os irmãos que nos acompanham pelos canais virtuais, principalmente pelo YouTube, que Deus possa abençoar a cada um. Parece que esta manhã nós estamos um período aí sem internet, mas assim que a internet chegar, os nossos convidados, os nossos amigos que nos acompanham virtualmente poderão participar também do culto desta manhã.
eu tenho pelo menos 2 pessoas que estão nos visitando nessa manhã pela primeira vez, que é a minha nora, a minha netinha, mas daqui um pouco eu vou apresentá-los. Gostaria de saber se tem mais alguém que está vindo à nossa igreja pela primeira vez. Se houver, dá um sinalzinho aí, para a gente poder identificar. Eu acredito que temos outros irmãos aqui, mas já vieram outras vezes, e as nossas boas-vindas também a esses. Queria chamar o pastor Davi Franco, que ele tem um aviso para dar. Ele pode vir. Enquanto ele vem, dizer aos irmãos o seguinte: nós estamos com uma assembleia extraordinária para ser realizada no dia 12 de julho, que é para decidir sobre o novo pastor da igreja. Entretanto, ele, o pastor Alan Tax, estará conosco no final deste mês, último domingo de junho. Ele pregará pela manhã e pregará à noite. Mas às 17 horas do último domingo, haverá uma reunião da igreja com ele, para os irmãos conhecê-lo melhor, fazerem perguntas, tirarem algumas dúvidas sobre ele, sobre o estilo de ministério dele. Então, isso no último domingo deste mês. Então, hoje são 7, 14, 21, 28. No dia 28, ele estará conosco aqui com essa finalidade. Entretanto, no dia 7, 14, 21. Então, no dia 21, nós teremos assembleia. A assembleia normal, chamada ordinária, que é por ordem. E aqueles irmãos que desejam se tornar membros da nossa igreja, devem falar comigo para que eu possa relacionar o seu nome, os seus nomes, para serem apresentados. Agora, os irmãos que vão ser batizados, nós teremos batismos no dia 19 de julho. Então, teremos batismos à noite. E o irmão que desejar ser batizado deve falar comigo para que eu também relacione o seu nome para ser batizado. Então, a assembleia para se receber é o terceiro domingo, 7, 14 e 21. E essa assembleia será domingo, não será na quinta-feira, tá? Tanto a assembleia do dia 21 de junho, quanto a assembleia do dia 12 de julho, serão no domingo. E ambas pela manhã, aqui na nossa igreja. Então, a assembleia de 21 de junho, os irmãos que desejarem se tornar membros da igreja devem falar comigo, tá? E aí no dia 12 de julho, que será a assembleia para decidir sobre o primeiro nome. Caso a igreja não queira convidar esse pastor, aí o próximo da lista que foi relacionado pela comissão de sucessão pastoral será apreciado. Então é um nome de cada vez. Decide-se primeiro sobre esse, se vai convidá-lo ou não. Se a igreja não quiser convidá-lo, ou se ele não aceitar o convite da igreja, aí a gente parte para o nome seguinte, ok? Um nome de cada vez. Deixa-me ver uma outra coisa que eu queria falar para os irmãos, é que a ceia do mês de julho será à noite, tá? Será à noite, porque no primeiro domingo de julho teremos aqui um grupo musical, um grupo feminino, bom, tem homem participando também, um grupo musical que estará cantando aqui na igreja, no sábado à noite, dia 4, no domingo pela manhã. Então nós teremos um culto cantado aqui com esse grupo musical que vem de São Paulo participar conosco. Por isso que a ceia será à noite. Tá? Muitos avisos, né? Vamos só reagendar aqui nossa cabeça. Ok. Assembleia, dia 21 de junho, mas no primeiro domingo nós teremos o grupo musical. Ok? Mas a outra assembleia a gente fala depois. Pastor Davi.
Bom dia, igreja, graça e paz. Tenho mais um monte de avisos aqui, viu, pastor? Mas eu falei para ele ser como um patrístico, um pai da igreja chamado Pepino, que ele foi conhecido como o Breve. Então vamos lá? Vamos tentar ser breve aqui, né? Em primeiro lugar, quero agradecer aos jovens adolescentes que ontem nos ajudaram aqui no Lava Jato, promovido pela Juventude Salt, com o fim de arrecadar, né, valores tanto para a juventude, visando um acampamento que está para chegar no próximo mês, como também abençoar a construção da nossa igreja. Então, graças a Deus deu tudo certo. Então, a gente só tem que louvar a Deus mesmo pelo valor arrecadado, pelos irmãos que emprestaram ali os seus aparelhos e tudo aquilo que foi um acessório para nos ajudar. Então, muito obrigado a todos que contribuíram de alguma forma. Eu sei que teve irmão aqui ontem que gosta de lavar o carro, deixar bonitinho assim, que tem um jeito certo, mas mesmo assim trouxe o carro para que os jovens adolescentes lavassem, mesmo sabendo que não ia ficar perfeito. Então, obrigado, viu, gente? Deus abençoe vocês, tá? Eu quero falar então do próximo fim de semana. A partir da sexta-feira até o domingo, nós teremos aí um projeto missionário organizado pela nossa juventude. Isso significa que a juventude, né, vai começar suas atividades evangelísticas na sexta-feira. Teremos um culto ao ar livre ali no Areião, na orla da Lagoa. No sábado, nós vamos fazer um trabalho em conjunto com a igreja. E a irmã Ellen pediu para eu frisar aqui que a gente também vai precisar da participação dos adultos, porque nós vamos sair aqui da igreja em direção ao bairro Santos Dumont e os arredores aqui, né, da igreja, para convidar as pessoas tanto para o Mega Bazar, que vai acontecer aqui no sábado, como também para uma atividade com as crianças que nós vamos realizar também no sábado paralelamente. Então, para os pais, eles terão o Mega Bazar, o leilão, e para as crianças nós teremos aqui uma atividade especial programada pelo Ministério Infantil. Então a gente está precisando aí de mais doações. Já agradeço também a igreja que está se mobilizando aí nos grupos do WhatsApp, com doações para alimentação, entre outras coisas. E nós também vamos precisar da participação do irmão e da irmã. Então no sábado, sobretudo sábado, pela manhã e tarde, se você pode estar aqui, venha nos ajudar, por gentileza. E a juventude já está convocada, esse aviso já é muito aí comum para os jovens e adolescentes, mas aqui eu quero frisar a igreja. Então é isso que eu tenho para transmitir aqui aos irmãos. Então agradeço a oportunidade, viu, pastor Joselito? Agora eu passo a palavra para o Ministério de Louvor. Vamos colocar de pé mais uma vez, por favor. Essa manhã é uma manhã especial que a gente está relembrando o nosso memorial, que é a ceia, né, que nós participamos, relembrando que o Senhor Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. E foi através do seu sangue, do seu corpo, que nós fomos alcançados. E neste momento, além de nós louvarmos com aquele cântico que fala que seja bendito o Cordeiro que por nós padeceu e nos tornou alvos mais que a neve, nos purificou com seu sangue. Você que trouxe também seu dízimo e sua oferta, vai poder vir aqui à frente, prestar esse culto ao Senhor. Se você não trouxe o dízimo e a oferta, que você cante essa canção, entoe esse hino ao Senhor, em gratidão, relembrando e agradecendo, porque fomos alcançados e nos tornamos alvos mais que a neve. Amém? Say
pouco mais lento. Jesus por nós suportou, com profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis dessas chagas pureza para o mais nobre pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Convidar os aniversariantes para virem aqui à frente, para nós orarmos. Dia 10, José Geraldo Martins. Dia 11, Ana Beatriz Cunha Raminho. Eu acho que dos aniversariantes, só essa está aqui. Dia 11, Heitor Sérvio da Costa. E no dia 12, Maria Alves Silva Santos. Agora nós temos aniversário de casamento, Darlene Joana Moreira e Adriano Geraldo Antunes de Lima. Bodas de perfume, hein? Que coisa, hein? Mas tem uma outra opção, eu acho que a primeira é melhor, não é? Boda de perfume, a outra é de açúcar. Melhor de perfume, né? 6 anos. E temos a Aninha, aniversariando também. Que bênção. Que dia é a Aninha? Foi ontem. Uhum. Você também aniversariou? Está aniversariando? É? Você veio aqui para agradecer bênção, né, Ben? Isso aí. Alguém tem um agradecimento para fazer a Deus? Pode vir à frente também. Eu queria convidar o Johnny, a Alessandra e a Idélia para trazerem aqui a Jasmin, o Joshua também. Johnny, irmãos, é o meu filho, a Alessandra é a esposa dele e a Jasmin é a 6ª netinha, mais nova netinha. E a Jasmin é a irmãzinha do Joshua. A Bia já está aqui, aniversariante da semana. Está aqui ela. Muito bem. Vamos orar pelos aniversariantes, orar pelos dízimos e fazer a apresentação também da Jasmin a Deus. Jasmin fez 4 meses ontem. Senhor, te damos graças pelas bênçãos deste dia. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas e outras bênçãos que os irmãos vieram aqui à frente compartilhar. Te agradecemos pelos aniversariantes, intercedemos por eles, que a tua graça, a tua bênção venha sobre a vida deles, Senhor Deus. Queremos neste momento dedicar ao Senhor a vida da Jasmin, essa vida preciosa que tu concedes aos seus pais, ao Johnny, Alexandre e à Alessandra, e também, Senhor Deus, a nós como avós, ao Joshua como irmão. Queremos dedicar a Jasmin ao Senhor, pedir que a tua bênção venha sobre a vida dela,
que ela tenha toda a proteção, Senhor, de que nós necessitamos, de que uma vida necessita neste mundo. Tua mão a guardá-la de todo mal, tua sabedoria aos pais para criá-la, que ela seja criada nos caminhos do Senhor e que ela venha, ó Deus, a te conhecer como Salvador e Senhor da sua vida. É assim, ó Deus, que nós dedicamos a Jasmin, o Jôni, a Alessandra e o Joshua também nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu quero pedir para os irmãos estenderem suas mãos para cá. Quem é que está aniversariando, Ana? Ok, é o Benício que está aniversariando. Aniversariou quando? Dia 11. Parabéns, viu, Ben? Deus te abençoe, viu? Então, estender suas mãos para cá e vamos impetrar a bênção araônica sobre a vida da Jasmin. Sim. No dia 11 também. Ok, da Jane. Ok. E vamos falar a bênção araônica. O Senhor te abençoe. E te dê a paz. Amém. Deus abençoe, irmãos, podem sentar. Parabéns aí aos papais. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Bem, meus irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero convidar os diáconos para nos auxiliarem aqui na distribuição. Os irmãos que vão participar da ceia, ponham-se em pé. Quem não vai, permaneça sentado. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, referindo-se à celebração da ceia e orientando os cristãos da igreja de Corinto, ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse: recebei-o todos, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, o apóstolo Paulo continua: ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, que é feita no meu sangue, que é derramado por vós. E novamente, fazei isto em memória de mim. Nós vamos distribuir já o pão e o cálice, e os irmãos aguardem a nossa orientação para que possam tomar parte deles. céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem Jesus me
sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Você vê. Você vê. Continuando, o apóstolo Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Mas o que Paulo diz? Que depois de orar, então vamos orar. Deus nosso Pai, no nome de Jesus, pedimos-te que neste momento tu perdoes os nossos pecados. Que, ó Deus, tu mesmo nos dês a condição de participarmos da ceia do Senhor, porque a tua palavra nos recomenda que devemos nos autoexaminar e assim comermos deste pão. E ao nos examinarmos, Senhor, reconhecemos que somos pecadores e confessamos os nossos pecados agora, mas no nome de Jesus recebemos também de ti o perdão e a purificação de todo o nosso pecado. E fazemos esta oração ao Pai Santo, pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, primeiramente comamos do pão e logo em seguida podemos tomar do cálice. Os diáconos farão agora o recolhimento dos cálices.
Meus irmãos, nos últimos meses nós temos feito uma série, realizado uma série de mensagens com alguns temas bíblicos, desde novembro do ano passado, dezembro, que nós começamos aquele trabalho falando sobre oração, depois nós falamos sobre jejum bíblico, e depois nós falamos sobre milagres de Jesus, e hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens sobre parábolas de Jesus. A Bíblia diz que Jesus falou muitas vezes por parábolas aquilo que era o cotidiano das pessoas, para que a sua mensagem pudesse ser entendida, principalmente pelos seus, porque algumas pessoas chegaram a não entendê-las, mas em muitos casos Jesus explicou a parábola em particular para os seus discípulos. E hoje nós vamos pensar sobre o modo silencioso como Deus trabalha. E ultimamente eu tenho usado mais o texto bíblico do que o PowerPoint, para ver como é que os irmãos avaliam essa maneira de exposição da palavra de Deus. Até mesmo para levar os irmãos a refletir mais na própria Bíblia do que no comentário, às vezes, que é projetado. Eu não sei se para os irmãos o som está muito alto, para mim parece que o retorno aqui, eu acho que é o retorno, irmão. Para mim que está bem alto, não sei se para os irmãos está muito alto aí também. Para vocês está bom aí? Está bom, né? Então, ok. Então, hoje nós vamos ver Marcos capítulo 4, os versículos 26 a 29. Eu estou usando a versão ARC, porque a minha Bíblia que eu estou usando aqui, ela se aproxima dessa versão para a gente ficar falando mais ou menos a mesma linguagem. Então, Marcos capítulo 4, o versículo 26 a 29, fala da parábola da semente. Então, vamos ficar em pé, irmãos, para a gente fazer essa leitura. Eu leio os versículos pares e os irmãos lerão os versículos ímpares. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente sobre a terra. Porque a terra, por si mesma, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Ok, que Deus então nos ajude a compreender sua palavra. Amém? Então, irmãos, nesta parábola que hoje nós estamos iniciando, à noite eu vou falar sobre a parábola do semeador. Mas aqui de manhã nós já estamos vendo essa questão da semente sobre a terra. Então, o modo invisível do agir de Deus. Como Deus age de modo tão extraordinário que às vezes a gente não percebe o processo do agir dele, mas a gente vê o quê? Os resultados. Então vejam só. E dizia: o reino de Deus é assim como. Então do que Jesus está falando aqui? Do reino de Deus. Vocês veem que a ênfase aqui é sobre como o reino de Deus é. Porque ele diz: o reino de Deus é assim como. Então ele está usando aqui
a analogia está comparando o modo como uma pessoa planta, como a semente germina, como cresce e como produz os frutos. Então vocês percebem que o reino de Deus é assim. E aí uma pergunta: o que é o reino de Deus? A gente precisa fazer essa pergunta. O que é o reino de Deus? Porque lá em Mateus 6,33, Jesus diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus. Não é isso? Na oração do Pai Nosso, Jesus diz o quê? Venha a nós o teu reino. O que é reino? Então, só em falarmos reino, nós estamos pensando em quê? Em domínio, em governo. O domínio do reino ou o governo do reino, como Deus reina, como Ele domina. E Jesus está dizendo que o modo de Deus dominar e o modo como o reino de Deus está vindo sobre nós é igual a um agricultor que sai a semear, e quando ele semeia, diz aqui, o reino de Deus é assim como. Então, como é que o reino de Deus vem sobre nós? Como é que Deus domina sobre nós? O reino de Deus em 3 dimensões. Primeiro, o reino de Deus, quando diz buscai o reino de Deus, para que Deus domine sobre a minha vida. Quer dizer, eu abro mão do domínio sobre a minha vida para que Deus reine. É esse o sentido. Eu abro mão do reino de Deus, do reino da minha vida, para que seja estabelecido o reino de Deus. Deus reina na minha vida. Deus reina na minha mente. Reina no meu corpo, nas minhas ações. Então, isso é o reino de Deus. Então, primeira dimensão do reino de Deus. O reino de Deus na minha vida. Deus, eu quero que tu assumas o controle da minha vida. Segunda dimensão do reino de Deus. Deus reina no mundo. Reina em Lagoa Santa, reina no Brasil. Deus assume o controle. Porque é preciso que a gente deseje isso. Vocês se lembram de que quando Satanás tentou Jesus, o que foi que ele disse? A Bíblia diz que ele mostrou para Jesus o quê? Os reinos do mundo. Lembram-se disso? Ele mostrou os reinos do mundo. E o que Satanás disse? Disse, tudo isso me foi entregue. Olha só, os homens entregaram o reino das suas vidas ao diabo, por causa do pecado, porque o pecado nos separa de Deus. Então, o mundo, o que a Bíblia diz? Jaz, o mundo está no maligno. E é necessário que a gente deseje e que a gente trabalhe para que Deus reine. Por isso que a prioridade da nossa busca precisa ser o quê? O reino de Deus. É preciso que desejemos, que oremos para que o reino de Deus venha. Ok? E aí, o que Satanás disse para Jesus? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus disse o quê? Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mas cada um de nós precisa orar para que o reino de Deus venha. Cada um de nós precisa buscar o reino de Deus. Cada um de nós precisa desejar que o reino de Deus venha. Então vocês veem que o reino de Deus na terra tem a nossa participação. Ok? E aí Jesus diz aqui em Marcos 4:26, o reino de Deus é assim como. Aí eu falei sobre as 2 dimensões, não é? Do reino de Deus. A terceira dimensão é, ora vem Senhor Jesus. Que o reino de Deus seja estabelecido eternamente. Primeira dimensão, sobre mim,
Segunda dimensão, sobre o mundo. Terceira dimensão, finalmente e eternamente. Ok, aí Jesus está dizendo como é que isso acontece na prática, ou como que isso é semelhante. É semelhante. Para a gente saber como é que o reino de Deus é implantado aqui de acordo com essa parábola, porque nós vamos ter outras, ok? O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. De acordo com este versículo, quem é que lança a semente? O homem. Somos nós. Vocês estão entendendo que há uma participação nossa no estabelecimento do reino? Quando Jesus explica a parábola do semeador, ele diz lá que a semente são os filhos do reino, ou que a semente é a palavra, depende da parábola do trigo e do joio, a semente são os filhos do reino. Na parábola do semeador é a palavra. Então, o que acontece aqui? Vocês veem que há uma participação humana. É como se um homem lançasse a semente à terra. O que é a semente? A semente é a palavra. A semente é o reino. O agente participante, quem é? O homem. A terra é o mundo, são as pessoas. O coração do ser humano. Ok? No versículo 27 diz assim: esse homem lança a semente sobre a terra e o que acontece? Ele dorme, ele se levanta, de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. O que Jesus está dizendo aqui? Que a nossa parte é cumprir a nossa missão, de lançar a semente. Mas quem é que faz a semente germinar e brotar? É Deus. Por isso que Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 3, eu plantei, Apolo regou, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. Então nós não podemos deixar de semear. O que diz lá em Eclesiastes capítulo 11? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E aí mais na frente vai dizer, pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas juntamente. O que isso significa? Que nós não podemos deixar de semear. Agora, fique despreocupado. Semeie, porque Deus vai dar o crescimento. Essa é a ideia da parábola aí. Semeie e despreocupe. A ideia é essa aqui. Você não precisa se preocupar como é que Deus vai agir. Talvez você tenha semeado, plantado, lançado a semente em diversos lugares, para diversas pessoas. E você pense, parece que Deus não está agindo. Não se preocupe. A ideia é que deite, durma, acorde, despreocupado, porque a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim o quê? Vazia. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Outra promessa, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. Então, às vezes a gente acha que não surtiu efeito, você não vê mudanças. Mas qual é a promessa aqui? Deite, durma e acorde, mesmo que você não saiba como Deus está agindo. Deixe Deus agir. Deixe Deus agir.
Não se preocupe. E dormisse e se levantasse, porque Deus o quê? Trabalha dentro daquilo que muita gente não vê, mas Ele está agindo. Verso 28, porque a terra por si mesma frutifica. Deus já colocou elementos na terra, para que a terra faça a semente germinar. É um espetáculo. Eu já plantei cana. Quem aqui já plantou cana aqui? Alguém aqui? Diversas pessoas já plantaram cana aqui. Pé de uva, quem já plantou pé de uva aqui? Gente, eu plantei um pé de chuchu, que começou a dar chuchu lá no meu quintal. Precisa de ver como está lindo. Gente, eu ficava impressionado com o pé de cana. Não é o pé de cana do cara que bebe, não, né? O cara que bebe é chamado de pé de cana, né? A fruta, a árvore. Como é que nasce uma coisa tão deliciosa de uma terra? E aquilo vai se multiplicando, vocês notaram? Que vai virando o que chamaram de toceira. Uma cana que você planta, aquilo vai se multiplicando ali em volta. Por quê? Porque Deus já colocou na terra os ingredientes para fazer aquele fruto que você plantou. Mas tem mais. Deus já colocou na semente o potencial para aquele em contato com a terra brotar. A palavra que você pregar já tem o potencial do poder de Deus na palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração humano. A Bíblia diz também que a palavra de Deus é como fogo. A palavra de Deus tem poder. Deus fará com que a sua palavra brote. É importante nós crermos nisso. E não ficarmos, mas como é que vai acontecer? E se eu não vir isso acontecer? Não se preocupe. Eu sempre costumo fazer umas pegadinhas aí com o pessoal, perguntando se Moisés entrou na terra prometida. Então a maioria diz que não. Quem aqui acha que Moisés não entrou na terra prometida? Porque muita gente aqui já sabe qual é a minha resposta. Quantos acham que Moisés não entrou na terra prometida? Levanta a mão, só para eu ver aqui. A maioria aqui já sabe qual é a minha resposta. Com quem Moisés estava conversando lá no Monte da Transfiguração? Olha isso, com quem Jesus estava conversando? Com Moisés. Onde é o Monte da Transfiguração? Na terra prometida. 1500 anos depois, Moisés entrou na terra prometida. E entrou com uma missão ainda mais sublime, porque ele entrou para falar com Jesus como seria a ressurreição, como seria a saída dele. Porque se há alguém perito em Êxodo, é Moisés. E a palavra no original está escrita lá, Êxodo, que Moisés e Elias falavam com Jesus a respeito do êxodo dele, da saída dele. Então Deus não se preocupa com questão de tempo. Ele há de cumprir as promessas dele, mesmo que para você elas pareçam ou se pareçam demoradas. Apenas não se preocupe. Como é que Deus vai agir? Verso 28 ainda, fala do processo desse crescimento. É algo que obedece, vocês percebem? Que obedece às etapas? Percebe aí? Olha só. Porque a terra por si mesma frutifica. Plantou, de quem é o compromisso agora? Da terra. A terra vai cumprir a parte dela. Vocês já notaram que tem semente que brota em 3 dias? Feijão, milho, essa semente brota em 3 dias. Mais rápido. Mas tem semente que demora mais.
aí vai depender da semente. Há um processo, há um tempo, tá? Porque a terra por si mesma frutifica. Qual é a primeira erva? Não nasce primeiro o fruto. Primeira erva. Depois a espiga. Nós estamos pensando aqui, ele está pensando aqui de repente num trigo, né? Falar espiga ou milho, tá? Depois a espiga. E por último o grão. É verdade, já viram uma espiga de milho quando nasce? Quando começar a nascer uma espiga, abre lá para você ver, não tem nada. Está limpinho, está só o sabugo. Algumas vezes eu me apressei em colher o milho, achando que estava pronto, qual nada, só tinha o sabugo. Não tinha a semente. E depois a espiga. E por último, o grão cheio na espiga. Deixe Deus agir. Aguarde cada processo, cada etapa, que Deus há de cumprir a promessa dele. Então, a frutificação, ela é o quê? Progressiva e obedece a certas regras, certas etapas. Gente, como um texto desse é rico. E como ele nos transmite tantas verdades, porque Jesus disse que o reino de Deus é assim. Perceberam? Não falou que é assim? Como? Então a gente está vendo o processo. Como o reino de Deus se desenvolve e estabelece na terra e nas nossas vidas. Verso 29. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Tem muita mensagem aqui para a gente extrair, mas eu quero ficar somente com a parte que diz a recompensa. A recompensa do agricultor, a recompensa daquele que plantou, daquele que semeou. Chegará o tempo que ele vai colher, esse é o sentido aqui. Chegará o tempo em que ele vai colher. Chegará o tempo da colheita. Então, meu irmão, minha irmã, você que tem plantado, creia que no tempo certo, Deus vai lhe dar a recompensa. Você vai fazer a sua colheita. Eu queria que nós tivéssemos um momento de oração agora. Exatamente isso, nós reafirmando a nossa confiança em Deus. Que aquilo que nós plantamos, Deus vai dar o crescimento. E chegará o dia da colheita, o momento da colheita. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Nesse sentido? Cada irmão entregando. Você orou por uma pessoa, você pregou para alguém, você entregou a mensagem, você plantou. Creia que vai chegar o momento da colheita. Mas também, não retire a sua mão. Pela manhã, semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas juntamente. Vamos reafirmar nossa confiança em Deus e vamos continuar semeando, mas vamos orar agora. Deus nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra, porque ela nos traz tantos ensinos preciosos. Que a tua palavra há de frutificar, que a tua palavra não voltará vazia, que a tua palavra tem o tempo e os tempos a que ela está submetida para nos trazer o resultado. E nós queremos nesta manhã, Senhor, reafirmar a nossa confiança em Ti, que no tempo certo, no Teu tempo, Tu hás de nos dar a colheita, Tu hás de nos abençoar, Tu hás de fazer com que a semente plantada continue germinando, continue crescendo, produzindo a espiga e depois o fruto, e que finalmente nós teremos a colheita. Faze isso, Senhor, na vida de todos aqueles em quem ou para quem nós temos semeado. É a nossa oração no nome de Jesus.
Amém. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do Senhor Jesus, e as benditas consolações do Espírito Santo, conosco sejam de igual forma sobre todos os filhos de Deus, na face da terra espalhados, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até a noite com a parábola do semeador.